Naruto Uzumaki. Ah, esse nome. A gente já pensa em heroísmo, em determinação e, claro, em muito mais muito barulho, né? Só que por baixo daquele ninja hiperativo número 1, existe um código biológico, uma programação que dita cada passo que ele dá. E é exatamente isso que a gente vai decodificar hoje, o projeto biológico do Naruto. Peraí, como é que pode? Como é que o mesmo personagem consegue ser o salvador do mundo e, ao mesmo tempo, o garoto das pegadinhas? Como o herói que une nações vira um pai que tem dificuldade para se conectar com o próprio filho? Olha, a resposta para tudo isso não está tanto nas escolhas que ele fez, mas na fiação neurológica dele, naquilo que já veio de fábrica. Beleza, vamos dar uma olhada nisso aqui. O que a gente vê na superfície, a performance dele, é só a ponta do iceberg, é um sintoma. Aqueles gritos, aquela necessidade de salvar todo mundo, a capacidade quase sobre-humana de perdoar, tudo isso, gente, vem de um projeto biológico bem específico, que está lá no fundo. E é isso que a gente está prestes a desvendar. Ok, para a gente começar, a gente precisa entender uma diferença que é crucial. A diferença entre quem o Naruto se tornou e quem ele sempre foi. E a chave para isso está em duas palavrinhas: personalidade e temperamento. Pensa assim, ó, o temperamento é como se fosse o hardware do nosso cérebro. São as configurações de fábrica, sabe? A base biológica que já vem com a gente. Isso não muda. É o que dita a velocidade, a intensidade e a duração das nossas reações. Já a personalidade? Bom, a personalidade é o software. São os programas que a gente instala com as experiências da vida, sabe? É o prédio que a gente constrói em cima daquela base, daquele temperamento. A personalidade pode mudar, ela se adapta. O temperamento não. E o do Naruto? Nossa, é uma verdadeira força da natureza. Então, qual é o sistema operacional que roda no Naruto? Sem a menor dúvida, é o temperamento sanguíneo. Mas isso vai muito, muito além de ser só um cara alegre e otimista, viu? A assinatura sanguínea funciona mais ou menos assim. As relações são super rápidas, super intensas, mas elas somem com a mesma velocidade. Ele esquenta rápido, mas esfria na mesma hora. É por isso que ele pode ficar uma fera num momento e no minuto seguinte já está pensando em comer um lamen. E essa baixa duração da emoção é o segredo daquela capacidade incrível que ele tem de perdoar. Agora, se prepara, porque essa parte é fascinante. De acordo com algumas teorias, temperamentos extrovertidos, como o sanguíneo, têm um nível de excitação no cérebro que é naturalmente baixo. É isso mesmo. O cérebro dele está basicamente entediado. E é daí que vem as roupas laranja, os gritos, as pegadinhas. Não é só para chamar atenção, gente. É uma necessidade neurobiológica de bombardear o cérebro com estímulos para se sentir vivo. Para ele, o silêncio, a indiferença, isso é literalmente doloroso. E claro, a gente chega na frase que definiu uma geração inteira, né? A grande missão de vida do Naruto. Só que, se a gente olhar por essa lente da psicobiologia, isso é muito mais do que só um sonho de criança. Olha só, segundo o modelo de Cloninger, o Naruto tem uma dependência de recompensa altíssima. O que isso quer dizer? Que o objetivo final dele nunca foi o poder do cargo de Hokage. O poder era só um jeito de conseguir o prêmio de verdade. A conexão, o reconhecimento social. Ser visto, ser validado, para o cérebro dele ser ignorado é quase como uma ameaça de morte. Mas vamos ser sinceros, só ser um otimista barulhento não transforma ninguém em herói de guerra, né? Se o Naruto fosse só sanguíneo, ele seria no máximo um personagem secundário divertido. Mas tem outra camada aí no projeto dele, um modificador, que dá pra ele a força pra mudar o mundo. Pensa bem. A alegria do sanguíneo faz a pessoa levantar depois de cair, beleza. Mas o que faz alguém atravessar uma parede de dor e fracasso de novo, e de novo, e de novo? O que transforma a tristeza em fúria para lutar? E a resposta para isso é a entrada de um segundo temperamento muito forte, o colérico. A combinação sanguíneo-colérico é o que a gente chama de o motivador ou o transformador. É a mistura perfeita do carisma com a ação. É aqui que a gente vê a diferença. O lado colérico dá para ele aquela fixação maluca no objetivo e a persistência para treinar até desmaiar. Mas o mais importante mesmo é a resposta de luta. Quando ele encara a dor, tipo a morte de alguém querido, o sistema dele não trava, não congela. Ele converte essa dor direto em poder de ataque. A raiva da Kyuubi, no fundo, é só um espelho da própria raiva do Naruto, o combustível do colérico. E essa mistura toda fica ainda mais clara quando a gente olha como o temperamento do Naruto bate de frente ou se encaixa com o resto do time. Ele é o herói expansivo, movido a reconhecimento. O Sasuke é o oposto,
melancólico, retraído, buscando segurança, e ele vê essa abertura do Naruto como uma fraqueza. A Sakura, que é mais colérica, fica irritada com a bagunça do Naruto, mas admira a força dele. E o Kakashi? Bom, o Kakashi é o fleumático, a âncora que tenta estabilizar toda essa energia caótica. Certo. Agora vamos avançar no tempo. O Naruto conseguiu. Ele realizou o sonho. Ele é o 7º Hokage. Mas o que acontece quando um temperamento que foi feito para o caos, para a batalha, é forçado a viver em tempos de paz e papelada? E aqui, gente, tá o maior conflito da vida adulta do Naruto. A fiação biológica dele é perfeita para o trabalho de um herói de guerra. Crise, ação, novidade o tempo todo, inspirar multidões. Só que o trabalho de um Hokage em tempo de paz é rotina, orçamento, analisar detalhes, burocracia. É um trabalho para um perfil totalmente diferente, tipo um fleumático ou um melancólico. E essa é a chave para entender o Naruto adulto, o que a gente vê em Boruto. Aquilo não é só um pai cansado, não. É um cérebro sanguíneo colérico, sendo privado do estímulo que ele precisa para funcionar. A falta de novidade, a falta de recompensa social imediata, isso não gera dopamina que alimenta ele. Aquela papelada sem fim é, para a biologia dele, uma forma de tortura. É isso que leva ao esgotamento mental e explica por que ele falha tanto em equilibrar o trabalho com a família. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final meio amarga, né? A jornada do Naruto nunca foi sobre mudar quem ele era, mas sim sobre aprender a canalizar aquela natureza vulcânica dele. Só que a grande ironia, a parte trágica da história, é que ao realizar o maior sonho da vida, ele se colocou numa posição que vai contra a própria essência biológica dele, sacrificando a própria vitalidade no altar de um dever para qual ele não foi projetado. O herói que precisava da aprovação do mundo talvez tenha se perdido justamente quando finalmente conseguiu conquistar esse mundo.